Os fundos imobiliários estão derretendo. Será que agora é hora de você abandonar os fundos imobiliários e focar em outro tipo de investimento? Esse é o tema do vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira. Então já aproveite e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E hoje a gente vai falar dos fundos imobiliários, mais especificamente dessa desvalorização aí dos FIIs. Bom, primeiro vamos começar aí falando dos dois tipos de fundos imobiliários que existem. Tem os fundos imobiliários de tijolos e tem os fundos imobiliários de papel. O que é isso? Bom, os fundos imobiliários de tijolos são aqueles fundos imobiliários que investem nos prédios físicos, ou seja, esses prédios que a gente vê na rua, como shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas. E tem os fundos imobiliários de papel, que esses são atrelados a dívidas imobiliárias, mais especificamente aos certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs ou CRIs. Olha só, FIIs DEVA 11 e HCTR 11 caem mais de 30% em mês marcado por inadimplência. Os fundos imobiliários de tijolos, eles já estavam sofrendo bastante, desde o começo aí dessa crise financeira, porque a taxa Selic ela se elevou. E quando a taxa Selic ela se eleva, esses fundos imobiliários eles tendem a sofrer uma desvalorização. Por quê? Porque fica mais caro para manutenção, fica mais caro para construir imóveis novos, tudo fica mais caro quando a taxa Selic se eleva, o preço fica mais salgado. A gente viu aí que no auge da crise financeira, shopping centers ficaram fechados. Isso afetou os fundos imobiliários desse setor de shopping. Então, fundos imobiliários de tijolos já vinham sofrendo essa desvalorização desde o começo dessa crise. Agora, os fundos imobiliários de papel, ao contrário, eles estavam rendendo mais, eles estavam tendo uma valorização maior. Por quê? Por causa do aumento da taxa Selic e também por causa do indexador. O que é isso? Esses fundos imobiliários de papel que tem esses CRIs, eles têm um indexador. E esse indexador, ele ou é ligado à inflação, ao IGPM, ou ele é ligado ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é um parente bem próximo ali da taxa Selic. Então, com a taxa Selic elevada, esses fundos imobiliários de papel, eles estavam oferecendo dividendos mais gordos aí para os seus cotistas, justamente por causa dessa alta. Só que o que aconteceu aí nos últimos meses de 2022? Ocorreu uma deflação. Olha só essa notícia. País tem terceiro mês seguido de deflação puxada por queda dos combustíveis. Isso acabou gerando uma diminuição nos dividendos, nos proventos desses fundos imobiliários. Olha só, por exemplo, o DEVA 11. O DEVA 11, ele estava oferecendo aí dividendos mais gordinhos e com essa deflação, você pode observar aqui na tela que os dividendos eles foram ficando menores. Agora, com o aumento da inflação, esses fundos imobiliários eles podem oferecer aí um aumento aí nos seus dividendos. A taxa de juros ela é elevada para tentar controlar esse dragão da inflação. Só que essa taxa de juros por muito tempo elevada acaba diminuindo aí o PIB, acaba diminuindo aí a receita das empresas e automaticamente acaba diminuindo aí também o rendimento desses fundos imobiliários de papel. Antes da taxa Selic ser elevada, lá quando estava em 2%, lá bem no começo da pandemia, para você comprar um carro, as taxas eram mais baratas. Agora, com o aumento da Selic, para você financiar um carro, você está pagando um absurdo. Isso não só para a taxa de carro, de financiamento de automóvel, mas também para financiamento aí de imóveis, taxa de juros aí de cartão de crédito, cheque especial. Então todas essas taxas elas acabam indo para cima, elas acabam sendo puxadas por esse aumento aí da taxa Selic.
Selic. A taxa Selic, ela funciona como um imã que atrai todas essas taxas aí para cima. E assim como muitas famílias brasileiras estão inadimplentes por causa dessa taxa de juros elevada, por causa de toda essa inflação elevada, por causa dessa crise financeira toda, a inadimplência também nos CRIs acabou acontecendo. Então tem uma série de CRIs que estão passando por essa inadimplência e isso acaba afetando diretamente os fundos imobiliários de papel, que agora não estão entregando aí esses dividendos mais gordos justamente por causa dessa inadimplência. Lembrando que os fundos imobiliários eles são obrigados a repassar pelo menos 95% de todo o lucro. Só que se eu não estou tendo lucro, muito pelo contrário, se eu estou tendo inadimplência, né, por parte aí dos CRIs, como que eu vou repassar? E como que o cotista, né, como que o investidor vai receber esses dividendos mais gordos, né, com toda essa inadimplência? Então a gente percebe aqui, ó, que o DEVA11 ele teve aí uma desvalorização aí de 42,39% nos últimos 12 meses e o TORD11 56,11 foi a desvalorização dele, por causa de todo esse cenário, né? Tanto aí da deflação que afetou esses fundos de papel e também por causa agora da inadimplência. E agora, será que eu abandono esses fundos imobiliários? Será que eu abandono esses investimentos? Bom, primeiro você tem que considerar que você tem que ter uma carteira diversificada. Você não pode investir num único ativo, por exemplo, no DEVA11 ou no TORD11, por exemplo, concentrar todo o seu patrimônio nesse único ativo. Você tem que ter uma carteira diversificada entre vários fundos imobiliários, entre vários ativos financeiros, tanto nos fundos imobiliários, como nas ações, como na renda fixa. Isso dependendo aí do seu perfil de investidor. E esse é justamente um outro ponto, né? O seu perfil de investidor. Qual que é o seu perfil de investidor? Você gosta de sofrer mais risco? O seu perfil de investidor é mais arrojado? Você gosta de sentir aquela emoção maior nos seus investimentos? Ou você é mais conservador? Se você é mais conservador, você não deve investir nesses fundos imobiliários, né? O seu perfil de investidor não é esse, então não combina com seus investimentos. Se você não consegue dormir à noite, né, sossegado ali no travesseiro, pensando ali nos seus investimentos, pensando aí nesses fundos de papel que estão sofrendo essa desvalorização por causa dessa inadimplência, tá na hora de você rever aí os seus investimentos, tá na hora de você rever aí a sua carteira de investimento. Agora, o que não pode é você ficar trocando aí de estratégia por causa desse acontecimento. Ah, mas isso não é ruim que aconteça essa desvalorização? É claro que é ruim. Só que você tem que considerar um fato muito importante. Uma hora a taxa Selic ela vai começar a cair e, por outro lado, vai ter aí uma valorização tanto nos fundos imobiliários de tijolos quanto nos fundos imobiliários de papel. As pessoas, tanto as pessoas físicas como pessoas jurídicas, elas vão ter mais dinheiro, né? E essa inadimplência aí nos CRIs, ela tende a acabar. Então, você tem que considerar também esse fator econômico, né, da taxa Selic ela começar a cair. Porque não é bom para a economia que essa taxa Selic esteja elevada o tempo todo, como eu te falei. Então, ela tem que cair para a economia começar a girar, né, para o PIB, né, sofrer aí um aumento. Taxa Selic elevada por muito tempo adoece a economia do país. Então, o que você tem que fazer? Pensar a longo prazo. Né, fundos de investimento imobiliário, né, renda variável em si, é a longo prazo. Você tem que ter aí uma cabeça, aí, uma mentalidade a longo prazo. 10, 15, 20 anos ou até mais. Né? Não adianta você ficar focado só no agora, só nessa desvalorização aí de um ano, né? Porque isso é um espaço muito curto de tempo, né? Se a gente for analisar aí esse tempo aí nos investimentos. E se você não está contente aí com essa desvalorização aí nos fundos imobiliários,
é sinal de que você está investindo no ativo errado, né? Melhor você partir aí para outros investimentos. Então pense aí a longo prazo e pense que esses fundos imobiliários agora estão sofrendo, mas que depois, com a queda da Selic, eles podem ter essa valorização lá na frente, tanto os de papel como os fundos imobiliários de tijolos, tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado, se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo de como você conseguir aí um salário mínimo aí com o MXRF11. Quanto será de investimento que eu tenho que ter investido nesse fundo imobiliário para receber esse salário mínimo? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.